raiva, sabe? E Jesus, sem sofrimento nenhum, às vezes a gente por uma pequena agressão que uma pessoa faz com a gente, uma palavra que nos entristece, nós conseguimos odiar. E João diz, irmãos, para nós sermos imitadores de Cristo, e nós esquecemos dessas palavras. Nós temos, às vezes, todos que vêm aqui na frente para pregar uma mensagem de Deus, que venha de Deus, todos nós conhecemos a mensagem, mas parece que todos os dias nós esquecemos. E, irmãos, isso foi numa quinta-feira à noite, e na sexta-feira, antes do pôr do sol, ele estaria sepultado. Você imagina você agora estar aqui e saber que amanhã, você saber, porque Jesus sabia, que amanhã você vai ser enterrado. Você está aqui forte, saudável, de repente você sabe, amanhã é meu enterro. Jesus poderia ter desistido, né? Poderia ter corrido dali e ter dito não, mas pelo amor aos seus, ele foi até o fim. Isso, irmãos, não tem preço. Às vezes nós viemos à igreja, irmãos, parecendo que estamos fazendo um favor para Deus. Eu tenho que ir lá na igreja para poder encher os bancos, porque a igreja está meia vazia. Então eu tenho que ir. Irmãos, nós não temos por que vir por isso, não fazemos mais do que nossa obrigação. É vir buscar, é vir orar, é vir agradecer todos os dias da nossa vida pelo Deus que sobrou para nós, que foi uma maravilha, irmã, tem sido uma maravilha. Ai de mim, irmã, ai de cada um de vocês, se não fosse a face de Deus na nossa vida. Nós estamos passando, irmãos, por momentos difíceis, e aperte os cintos, irmãos, porque vai piorar. Se soltar mão desse Deus, irmãos, a gente vai perecer. Ele promete, nós não temos que botar nossa fé em homem e em ninguém. Ele promete que Ele vai cuidar de nós. Ele promete que Ele vai cuidar dos dele. Irmãos, nem no momento do sofrimento deles, Ele não desistiu. Ele não vai deixar nós sofrermos, irmãos. Permaneçam firmes, permaneçam fortes, firmes. Não importa se a igreja está diminuindo, não importa, irmãos, porque está no momento de peneira, meus irmãos. Só vai ficar de pé quem for realmente os filhos de Deus. Só eles vão ficar de pé. Aqueles escolhidos de Deus é que irão permanecer fiéis até o fim. Irmãos, Jesus veio para cumprir uma missão. Essa missão seria o batismo dele de sangue e o seu sofrimento na cruz. Você já pensou, irmã? Essa missão, ainda bem que Deus não deu essa missão para nós, né? Porque, meu Deus, só Ele mesmo, irmãos, só Jesus mesmo para suportar tanta dor, tanta angústia. Olha, Jesus, Ele viveu para amar, irmãos. Quando Ele sabia que iria sofrer tanto, mas Ele não desistiu de amar até o fim. O amor é a essência de Cristo. A Bíblia nos diz que Deus não diz, a Bíblia não nos diz que Deus tem amor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. Deus é o amor, Deus é o próprio amor. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos saber: ninguém, irmãos, está tão próximo de Deus, ninguém está tão próximo de Deus. Não, eu li aqui errado, irmãos. Irmãos, você nunca está próximo de Deus do que quando revela ao amor
a seus semelhantes. Ou seja, você só está próximo de Deus, de verdade, revelando o seu amor ao seu semelhante. Ninguém com ódio no coração, ninguém com mágoa de irmão, ninguém com mágoa de família está próximo de Deus. Ninguém, irmãos. Às vezes nós achamos, se achamos, não, eu vou à igreja, eu vou ao sábado à igreja, eu vou em tal lugar ser assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e eu estou lá pregando, eu estou lá fazendo a vontade do meu Deus, e com o coração cheio de ódio. Irmãos, quem vos fala precisa muito ouvir isso. Hoje eu não vim aqui só para trazer a mensagem, eu vim para receber também esta mensagem, porque ô pessoinha difícil é essa que vos fala. Eu tenho orado muito, irmãos, em prol de mim. Eu tenho pedido muito a Deus por mim, porque, irmãos, eu ouço uma irmã lá da minha igreja dizer que ela é muito difícil. Tipo assim, eu sou baiana tem sangue quente. Irmãos, o sangue que tem que correr na minha e nas suas veias é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. Não é o sangue do baiano, não é o sangue do carioca, que é metido esperto, não é o sangue do paulista, não é o sangue, não, o sangue que tem que correr em nossas veias é o sangue de Cristo. E preciso muito fazer transfusão, irmãos, porque, irmãos, eu oro muito em prol de mim. Eu com essa depressão, com tudo que eu fico muito nervosa, muitas coisas à toa me atinge, sabe? Meu esposo tem sido, coitado, abaixo de Deus, a minha fortaleza, porque, irmãos, a gente precisa. As pessoas às vezes pensam que depressão, que ansiedade é bobagem. Não é, irmãos, é uma doença, e uma doença grave. Uma doença grave. Infelizmente eu me encontro num quadro grave. Eu tive um problema sério de coluna, muito sério, tem 5 meses. Desde que eu tive esse problema de coluna, 6 meses por aí, nunca mais eu fiquei boa, nunca mais eu fui à academia, nunca mais eu fui fazer uma primeira caminhada, tem uns 3 dias, até que eu postei no Face, toda boba, porque eu não conseguia pesar, irmãs. Então, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa. Dia 1º de janeiro, dia 30, 31, na minha casa, infelizmente, ainda só eu que sou adventista, e a família toda fazendo festa, festejando dentro de casa. Eu não queria aquilo, e o marido eu tenho que respeitar aquele desejo deles, O meu filho, ele é meio brabinho, mas ele era quando era jovem, sabe, irmã? Hoje ele é uma moça. Quando ele era jovem, ele era bem levado, mas hoje ele é uma moça. Mas, irmãos, eu fiz uma confusão quando eu vi ele discutindo. Eu não parei para pensar, eu fiz uma confusão na minha cabeça, porque eu lembrei de como ele era quando ele era jovem. Irmãos, eu peguei meu filho pelo pescoço, falei: vamos embora para sua casa agora. Botei meu filho para casa. Irmãs, até na data de 4 dias atrás eu fiquei pior, porque brigar com o filho é muito ruim, irmãos. Irmãos, tem uma passagem bíblica que diz que Jesus, quando ele expulsou os escribas, os fariseus, aquele povo que estava fazendo da casa dele um comércio, está no livro um livro de Ellen White, está até aqui marcado. Ela diz que Jesus estava com brilho no rosto e lágrima na voz. Irmãos, quando a gente for brigar com alguém, nós temos que olhar no espelho, ver se tem brilho no nosso rosto, ver se tem lágrima na nossa voz. Nós não podemos brigar com ódio, com mágoa. Nós temos que chamar atenção com amor, mostrar aquela pessoa que ela precisa do nosso amor. Porque se a pessoa já está fazendo errado, aí vai eu lá e aponto para o irmão, aponto para a irmã.
irmãos, eu estou criticando, eu estou botando aquela pessoa mais para baixo. Então a nossa obrigação como cristão é pegar e tratar essas pessoas com amor, com carinho. Ainda mais um filho. Meu filho ficou muito triste, pedi tanto perdão, ele me abraçou e falou: mãe, eu errei também, foi meu irmão, irmãos, isso me tirou do fundo do poço. Porque quando a gente tem essa infelicidade de ter esse sentimento de depressão, o que acontece? Qualquer coisa nos atinge, nos entristece. Ajuda a nos pôr no fundo do poço. Então, se nós não queremos isso para a nossa vida, nós temos que ter sabedoria, ter paciência com a ignorância dos fracos. É isso que nós temos que ter, irmãos. Paciência com a ignorância dos fracos. Ter amor, passar realmente esse amor. Irmãos, cada pessoa que entra aqui nessa igreja, ela tem que se sentir amada, ela tem que sair daqui com prazer de voltar. Nós temos que transmitir isso às pessoas. É igual na nossa casa, a gente recebe. Na minha casa não é muito legal não, sabe, irmão, porque eu recebo muito pessoa que gosta muito de cervejal, mas irmãos, eu tenho prazer em saber que eles me amam, que eles sentem prazer em estar junto comigo. Porque, irmãos, Jesus, ele não fez acepção de ninguém. Ele não fez acepção. Ele não separou ninguém. A obrigação de ganhar aquele povo lá é minha. A obrigação de ganhar meu esposo é minha. É uma missão que Deus me deu. Acaba eu, irmãos, perdendo a paciência com eles. E isso não pode de jeito nenhum. Eu sei que isso não pode. Nós não podemos perder a paciência com as pessoas que são fracas. Irmãos, vamos fazer uma comparação. A coisa mais linda da igreja, a igreja está todo mundo aí sentado, é lindo. É lindo ver todos os irmãos aqui na porta, aqui na frente, no púlpito, louvando. Não é lindo, irmãos? A irmã Francisca, Sebastiana, Severina, perdão, irmãos, eu também tenho quase 3 anos que eu estou fora daqui. A irmã Severina, o trabalho dela é lindo na asa. A Ginha no louvor, cada pessoa, os meninos lá no som. Irmãos, a administração da nossa igreja ela é perfeita. Mas, irmãos, sem amor, nada disso tem valor. Não estou dizendo, irmãos, que o amor desconsidera as outras coisas. Basta ter amor. Não preciso fazer mais nada na obra de Deus. Não. Tem tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com amor. O mais importante, queridos, da igreja não é uma bela pregação, não é um belo trabalho dentro da igreja, não, é o amor. Às vezes você chega numa igrejinha tão simples, um povo tão humilde, mas tem tanto amor que vale a pena, queridos, voltar. A gente sente prazer em voltar. Mas onde, irmãos? Onde é o nosso maior desafio? Pelo menos o meu maior desafio de ser cristão é dentro da minha casa. É ali que meu filho sabe quem eu sou, minha filha, meus netos, meu esposo. Cada um deles ali sabe quem verdadeiramente sou eu. Minha roupa no joelho não me define. A Bíblia embaixo do meu braço, ela não me define. Esses dias, irmãos, eu tive eu fui pro JA. Aí terminou o JA, já era o pôr do sol, fui ao mercado. Cheguei no supermercado, fiz as compras que eu precisava, porque na minha casa... na verdade, por conta do jeito que eu estou, eu passo mais
necessidade do que compro, por causa da distância. Então, muitas vezes, irmãos, não tenho o que eu comer, mas é distante para eu ir ao mercado, eu como o que eu tenho. Aí, quando eu chego no mercado, eu aproveito para poder comprar, porque quando acaba, irmãos, se eu não tiver, porque todo mundo em casa trabalha, só eu sozinha. Aí tira carro, diz, irmãos, eu ando tão desanimada que eu não tiro carro, eu não faço nada disso. Eu vou lá e como até o feijão puro que tiver, só para não ir ao mercado. Aí quando eu passo pelo mercado, parece até que eu estou passando pelo shopping, parece que eu vou comprar roupa, comprar bolsa, né? Não. Então, eu fui ao mercado. Quando eu cheguei no mercado, fiz as compras que eu precisava, e o rapaz olha para mim e fala: paz do Senhor, irmã. Irmãos, eu fiz assim, olhei para um lado, olhei para o outro, era para mim mesmo. O que aconteceu? Ele estava dando paz do Senhor para minha roupa, porque eu estava com uma saia comprida, com uma blusa do Ministério da Mulher, e nem estava com a Bíblia. Irmãos, devemos andar decente, sim, mas a nossa roupa, ela não nos define. Porque quando eu era gordinha, que eu emagreci, que eu voltei a engordar de novo, não sei porquê, mas acho que é porque está parada do jeito que estou. Mas quando eu era gordinha, eu emagreci. Foi uma moça na minha casa e me pediu as minhas roupas de gordinha. Aí falou para mim assim: a minha igreja pede que eu me vista desse jeito. Irmã, ela é do candomblé. Então, é crente que veste assim, é católico, é macumbeiro, é todo mundo estão vestindo assim. Então, isso não quer dizer que eu seja cristã, que eu seja crente, que eu seja uma serva do Senhor, uma filha de Deus. O que nos, de verdade, o que nos diz quem nós somos é o nosso caráter, é o nosso caráter, é o nosso comportamento no dia a dia, é o nosso comportamento dentro dos nossos lares. Principalmente, porque é dentro dessa pequena igreja que nós ensinamos e aprendemos para trazer para a nossa grande igreja, irmãos. Irmãos, tem um texto da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, que as mãos que servem são mais sagradas do que os lábios que oram. As mãos que servem são mais sagradas do que os lábios que oram. Se você avançar mais aqui o texto, se você der uma avançadinha aqui no texto, você vinha aqui para o 35. É, para o 35, eu marquei. Irmãos, eu até que marquei, mas eu não sei o que eu fiz aqui. Claro, né, irmãos? Eu estou em Mateus, não é Mateus, é João. João 13. Olha aqui, ó. Deus fala sobre esse amor. Deus fala sobre esse amor. Aqui no 34, ó. Um novo mandamento vos dou, que uns aos outros, como eu vos amei, e a vós também, vós uns amores aos outros. Uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, e vos amardes uns para com os outros. E tem mais texto aqui, irmãos, que fala que Jesus lavou os pés de Pedro. Quem era Pedro, irmão? E quem era Jesus? Jesus lavou os pés de Pedro. Ele serviu a Pedro. Jesus, ele veio para amar e servir. É o que nós, como cristãos, temos que fazer. Amar a nosso próximo e servir ao próximo.
Porque a oração, irmão, ela é muito importante. Mas a oração sem servir, ela é vã. Tanto é que a ação está inclusa dentro da oração. Nós temos que orar e servir aos nossos amados e queridos irmãos. Bom, queridos, como eu falei sobre essa passagem da Madre Teresa de Calcutá, eu tenho um pequeno testemunho, né? Falar sobre isso. Eu tenho um casal de amigos, eles moram no Flamengo. São pessoas, irmãos, estudadas, pessoas no outro nível social. Muitas vezes eu estou na casa deles, irmãos, sentada na mesa, e levanta Dr. José, o nome dele é Dr. José, e me pergunta aquilo que eu quero, e fala para mim: você quer uma pizza? Você quer? Tudo vegano, né? Tudo vegetariano, porque nós somos vegetarianos. Sim, quero. Ele se levanta, ele vai, ele esquenta, ele traz para mim, ele traz o garfo, ele pergunta para mim o garfo e a faca, ele pergunta: você quer suco? Qual suco que você quer? E ali, irmãos, ele me serve. Aí eu observo, irmãos, que o maior às vezes serve o menor. E eu vejo que o Dr. José está agindo comigo como Jesus agiria conosco. Servir ao outro, que não importa quem seja, irmãos, não importa se a pessoa seja de grande poder social aquisitivo, ou se seja menor, não importa quem seja, mas nós temos que servir com amor, corrigir com amor, e fazer o que for para os nossos irmãos, sem crítica, sem confusão, sem criticar porque o irmão não veio à igreja, porque às vezes a gente critica, a gente não quer saber a situação do irmão, porque o irmão não veio, porque o irmão... Ter paciência com aqueles que estão afastados, orar por eles, buscar e visitar, fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós, porque, irmãos, Jesus deu o melhor dele para nós, e nós não somos merecedores. Jesus não nos critica, ele não nos aponta, e merecedor, irmãos, eu não mereço estar aqui nesse púlpito falando para vocês, e Jesus me abençoou a estar. Irmão, que estas palavras fiquem no amém. Deus abençoe a igreja. Perdão, irmão, se eu não consegui passar a mensagem, mas eu me senti com mais alegria aqui, tenha certeza disso. Amém. Olha, pode ser o 31.